Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e hoje vamos dar início à leitura de O Quinto Compromisso, de Dom Miguel Ruiz. Já temos aqui a playlist dos quatro compromissos e vamos completar aqui com o quinto. Os toltecas. Milhares de anos atrás, os toltecas eram conhecidos em todo o sul do México como mulheres e homens de conhecimento. Os antropólogos definiram os toltecas como uma nação ou raça, mas, na verdade, eram cientistas e artistas que formaram uma sociedade para estudar e preservar o conhecimento e as práticas espirituais de seus ancestrais. Eles formaram uma comunidade de professores, naguais e estudantes em Teotihuacan, a antiga cidade das pirâmides, nos arredores da Cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os naguaizeles foram forçados a esconder sua antiga sabedoria e manter sua existência em segredo. A conquista dos europeus, aliada a um abuso agressivo do poder pessoal por parte de alguns aprendizes, tornou necessário proteger o conhecimento daqueles que não estavam preparados para usá-lo com sabedoria ou que poderiam tê-lo usado intencionalmente para ganho pessoal. Felizmente, o conhecimento esotérico tolteca foi preservado e transmitido de uma geração para outra por diferentes linhagens de naguais. Embora tenha permanecido em segredo por centenas de anos, antigas profecias predisseram que chegaria o tempo em que seria necessário restaurar a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz e Dom Jacé Ruiz, naguais da linhagem dos Guerreiros da Águia, foram orientados a compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. A sabedoria tolteca brota da mesma unidade essencial da verdade, da qual se originam todas as tradições esotéricas sagradas do mundo. Embora não seja uma religião, respeita todos os mestres espirituais que ensinaram na Terra. Embora englobe o espírito, é descrito com mais precisão como um modo de vida caracterizado pelo fácil acesso à felicidade e ao amor. Introdução por Dom Miguel Ruiz. Os Quatro Acordos foi publicado há muitos anos. Se você lê o livro, já sabe o que essas ofertas podem fazer. Eles têm a capacidade de transformar sua vida, quebrando milhares de acordos limitantes que você fez consigo mesmo, com outras pessoas, com a vida mesmo. A primeira vez que você lê os quatro acordos ou os quatro compromissos, sua magia começa a funcionar. Alcança muito mais profundo do que as palavras que você lê. Você sente que já conhece todas as palavras do livro. Você sente, mas talvez nunca tenha conseguido colocar em palavras. A primeira vez que você lê o livro, ele desafia suas crenças e o leva aos limites de sua compreensão. Você quebra muitos acordos limitantes e supera muitos desafios, mas depois descobre novos desafios. Quando você lê o livro pela segunda vez, parece que está lendo um livro completamente diferente, porque os limites de sua compreensão já foram estendidos. Mais uma vez, leva você a uma consciência mais profunda de si mesmo, e você alcança o limite que é possível alcançar naquele momento. E quando você lê o livro pela terceira vez, é como se estivesse lendo outro livro. Assim como mágica, porque são mágicos. Os quatro compromissos ajudam você a recuperar lentamente seu eu autêntico. Com a prática, esses quatro acordos simples levam você ao ser
quem você é. Leva você ao que seria, ao que sério você é. Acho que houve um errinho aqui. Não o que finge ser. E é exatamente aí que você quer ser, o que você realmente é. Os princípios de Os Quatro Acordos falam ao coração de todos os seres humanos, do jovem ao velho. Eles falam com pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo, com pessoas que falam línguas diferentes, com pessoas cujas crenças religiosas e filosóficas são muito diferentes. Eles foram educados em diferentes tipos de escolas, desde escolas primárias até escolas secundárias e universidades. Os princípios de Os Quatro Acordos atingem a todos porque são puro senso comum. Agora chegou a hora de dar outro presente, o quinto acordo. O quinto acordo não foi incluído em meu primeiro livro porque os primeiros quatro acordos já eram bastante desafiadores na época. O quinto acordo é feito com palavras, é claro, mas seu significado e intenção vão além das palavras. O quinto acordo consiste, em suma, em ver toda a vossa realidade com os olhos da verdade, sem palavras. O resultado de colocar o quinto acordo em prática é a aceitação completa de si mesmo, exatamente como você é, e a aceitação completa de todos os outros, exatamente como eles são. A recompensa é a sua felicidade eterna. Muitos anos atrás, comecei a ensinar alguns dos conceitos deste livro para meus alunos, mas em algum momento parei, porque ninguém parecia entender o que eu estava tentando dizer. Embora eu compartilhasse o quinto acordo com os meus aprendizes, descobri que ninguém estava preparado para assimilar os ensinamentos subjacentes a este acordo. Anos depois, meu filho, Dom José, começou a compartilhar esses mesmos ensinamentos com um grupo de alunos e teve sucesso onde eu havia falhado. Talvez a razão pela qual Dom José teve sucesso foi porque ele tinha fé absoluta em compartilhar a mensagem. Sua própria presença falava a verdade e desafiava as crenças das pessoas que frequentavam suas aulas. Mudou muito a vida deles. Dom José Ruiz é meu aprendiz desde criança, desde que aprendeu a falar. Tenho a honra de apresentar meu filho neste livro, bem como apresentar a essência dos ensinamentos que transmitimos juntos durante um período de 7 anos, para tornar a mensagem o mais pessoal possível e dando continuidade à voz em primeira pessoa usada nos livros anteriores da série Toltec Winston. Decidimos apresentar o quinto acordo com o mesmo estilo de escrita na primeira pessoa. Neste livro, falamos ao leitor com uma só voz e um só coração. Parte um: E o poder dos símbolos. 1. Uma, o princípio. Está tudo no programa. A partir do momento que você nasce, você transmite uma mensagem para o mundo. Qual é essa mensagem? A mensagem que você, a mensagem que você é, a sua mensagem, essa criança, é a presença de um anjo, um mensageiro do infinito, em um corpo humano. Infinito, um poder absoluto. Cria um programa só para você.
E tudo o que você precisa para ser o que você é está no programa. Você nasce, cresce, acasala, envelhece e no final volta ao infinito. Cada célula do seu corpo constitui seu próprio universo. É inteligente, completo e programado para ser qualquer coisa. Você está programado para ser, seja o que for, e seja qual for a sua mente. Acho que que você é não afeta o programa em nada. O programa não está na mente pensante, está no corpo, no que chamamos de DNA. E a princípio, você segue instintivamente sua sabedoria. Quando você é uma criança, você sabe o que gosta, o que não gosta, quando gosta e quando não gosta. Você segue o que gosta e tenta evitar o que não gosta. Você segue seu instinto, você segue seus instintos. E esses instintos o guiam para ser feliz, aproveitar a vida, brincar, amar, satisfazer suas necessidades. Mas então o que acontece? Seu corpo começa a se desenvolver, sua mente começa a amadurecer e você começa a usar símbolos para transmitir sua mensagem. Assim como os pássaros entendem os pássaros e os gatos entendem os gatos, os seres humanos entendem os seres humanos através da simbologia. Se você nasceu em uma ilha e mora sozinho, pode levar 10 anos, mas você daria um nome a tudo o que via. Só você usaria essa linguagem para comunicar uma mensagem, mesmo que fosse destinada apenas a você. Por que você faria algo assim? Bem, é fácil de entender. Só os seres humanos, não é porque os seres humanos são tão inteligentes. É porque somos programados para criar uma linguagem, para inventar uma simbologia completa para nós mesmos. Como você sabe, em todo o mundo, os seres humanos falam e escrevem em milhares de idiomas diferentes. Os seres humanos inventaram todos os tipos de símbolos, não apenas para se comunicar com outros seres humanos, mas, mais importante, para se comunicar com nós mesmos. Os símbolos podem ser sons que falamos, que fazemos ao falar, movimentos que fazemos ou caligrafia e outros sinais de natureza gráfica. Existem símbolos para objetos, ideias, música e matemática, mas a introdução do som é apenas o primeiro passo, o que significa que aprendemos a usar símbolos para falar. Os seres humanos que nos precederam já têm um nome para tudo o que existe e nos ensinam o significado dos sons. Eles chamam isso tabela, eles chamam isso cadeira. Eles também têm nomes para coisas que só existem na imaginação, como sereias ou unicórnios. Cada palavra que aprendemos é um símbolo para algo real ou imaginário, e existem milhares de palavras para aprender. Se observarmos crianças entre 1 e 4 anos, veremos o esforço que elas fazem ao tentar aprender toda uma simbologia. Representa um grande esforço que geralmente não lembramos porque nossas mentes ainda não amadureceram. Mas, com repetição e prática, finalmente aprendemos a falar. Uma vez que aprendemos a falar, os seres humanos que cuidam de nós nos ensinam o que sabem. E isso significa que nos programam com conhecimento. Os seres humanos com os quais convivemos possuem um grande conhecimento que inclui todas as regras sociais, religiosas e morais de sua cultura. Eles captam nossa atenção,
nos transmitem informações e nos ensinam a ser como eles. Aprendemos a ser homem ou mulher de acordo com a sociedade em que nascemos. Aprendemos a nos comportar corretamente em nossa sociedade, o que significa ser um bom ser humano. Na verdade, somos domesticados da mesma forma que um cachorro, um gato ou qualquer outro animal que é domesticado, através de um sistema de punições e recompensas. Eles nos dizem que somos um bom menino ou uma boa menina quando fazemos o que os adultos querem que façamos. Nós somos uma menina ou um menino má quando não fazemos o que eles querem que façamos. Às vezes recebemos um castigo sem termos sido maus, e em outras somos recompensados sem termos sido bons. Por medo de ser punido ou por medo de não receber uma recompensa, começamos a tentar agradar outras pessoas. Tentamos ser bons porque as pessoas más não são recompensadas e são punidas. Na domesticação dos seres humanos, todas as regras e valores de nossa família e nossa sociedade nos são impostas. Não temos a oportunidade de escolher nossas crenças. Nos é dito em que acreditar. Só que não acreditar, peraí, não temos oportunidade de escolher nossas crenças. Nos é dito em que acreditar, o que não acreditar. As pessoas com quem convivemos nos dão sua opinião. O que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Como se fôssemos um computador, eles baixam toda essa informação em nossas cabeças. Somos inocentes, nós acreditamos o que nossos pais e outros adultos nos dizem. Estavam de acordo com eles e as informações são armazenadas em nossa memória. Tudo que aprendemos vai para nossa mente por acordo e permanece em nossa mente por acordo. Mas primeiro, tudo passa pela atenção. A atenção é de extrema importância no ser humano, porque é a parte da mente que nos permite concentrar em um único objeto ou pensamento dentro de uma ampla variedade de possibilidades. Através da atenção, a informação externa é transmitida para o interior e vice-versa. A atenção é o canal que usamos para enviar e receber mensagens de um ser humano para outro. É como uma ponte entre uma mente e a outra. Abrimos a ponte com sons, sinais, símbolos, um toque, com qualquer evento que capte a atenção. É assim que ensinamos. É assim que aprendemos. Se não captamos a atenção de alguém, não é possível ensinar-lhe nada. Não podemos aprender nada se não prestarmos atenção. Por meio de nossa atenção, os adultos nos ensinam a criar uma realidade inteira em nossa mente com o uso de símbolos. Depois, depois de nos ensinar uma simbologia através do som, os adultos repetidamente nos treinam com o nosso alfabeto. Então, aprendemos grati- graficamente a mesma linguagem. Nossa imaginação começa a se desenvolver. Nossa curiosidade fica mais forte e começamos a fazer perguntas. Perguntamos e perguntamos e continuamos fazendo perguntas. Coletamos informações de todos os lugares e sabemos que finalmente dominamos uma linguagem quando somos capazes de usar símbolos para falar conosco mesmos em nossas cabeças. Este é o momento em que aprendemos a pensar. Antes deste momento, não pensamos. Imitamos sons e usamos símbolos para nos comunicar. Mas a vida é simples antes de atribuirmos significado ou emoção aos símbolos. Uma vez que damos significado aos símbolos, começamos a usá-los para tentar dar significado a tudo o que acontece em nossas vidas. Usamos símbolos para pensar em coisas que são reais e em coisas que não são reais, mas que começamos a imaginar que são.
Coisas como beleza e feiura, magreza e gordura, inteligência e estupidez. Se você notar, só podemos pensar em uma linguagem que dominamos. Por muitos anos eu só falava espanhol e levei muito tempo para dominar símbolos suficientes em inglês para poder pensar em inglês. Ser professor de uma língua não é fácil, mas em determinado momento nos descobrimos pensando com símbolos que aprendemos. Quando vamos para a escola, aos 5 ou 6 anos, entendemos o significado de conceitos abstratos como certo e errado, vencedor e perdedor, perfeito e imperfeito. Na escola, continuamos aprendendo a ler e escrever os símbolos que já conhecemos, e a linguagem escrita nos permite acumular mais conhecimento. Continuamos a dar sentido a mais e mais símbolos até que o pensamento se torne algo que fazemos não apenas sem esforço, mas automaticamente. Agora, os símbolos que aprendemos capturam nossa atenção por si mesmos. O que está falando conosco é o que sabemos e ouvimos o que nosso conhecimento nos diz. Eu chamo isso de a voz do conhecimento, porque ele, o conhecimento, está falando conosco em nossa cabeça. Em muitas ocasiões, ouvimos a voz com diferentes entonações. Ouvimos a voz de nossa mãe, de nosso pai, de nossos irmãos e irmãs, e a voz não para de falar. A voz não é real, é nossa criação. Mas nós acreditamos que é real porque trazemos a vida através do poder de nossa fé, o que significa que acreditamos sem questionar o que a voz está nos dizendo. Este é o momento em que as opiniões dos seres humanos ao nosso redor começam a ocupar nossas mentes. Todo mundo tem uma opinião sobre nós e nos diz quem somos. Quando somos muito jovens, não sabemos o que somos. A única maneira de nos vermos é através de um espelho, e as pessoas fazem o papel desse espelho. Nossa mãe nos diz que somos, nossa mãe nos diz o que somos e acreditamos nela. É algo completamente diferente do que nosso pai nos diz, ou do que nossos irmãos e irmãs nos dizem, mas também concordamos com eles. As pessoas nos dizem como somos, e isso é especialmente verdade quando somos pequenos. Olha, você tem os olhos da sua mãe e o nariz do seu avô. Ouvimos todas as opiniões da nossa família, dos nossos professores e das crianças mais velhas da escola. Vemos nossa imagem nesses espelhos, concordamos que somos assim, e assim que concordamos, essa opinião torna-se parte do nosso sistema de crenças. Aos poucos, todas essas opiniões modificam nosso comportamento e em nossa mente formamos uma imagem de nós mesmos de acordo com o que os outros dizem que somos. Sou bonito, eu não sou tão bonito, estou pronto, eu não sou tão inteligente, sou um ganhador, sou um perdedor. Eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso. Chega um momento em que todas as opiniões, as de nossos pais, nossos professores, religião e sociedade, nos levam a acreditar que precisamos ser de uma determinada maneira para sermos aceitos. Eles nos dizem como deveríamos ser, que aparência deveríamos ter, como deveríamos compor- comportar-nos. Precisamos ser desta maneira, não devemos ser daquela maneira. E como não é certo sermos o que somos, começamos a fingir que somos o que não somos. O medo de ser rejeitado se transforma em medo de não ser bom o suficiente. E começamos a procurar algo que chamamos perfeição. Em nossa busca, formamos uma imagem de perfeição, como gostaríamos de ser. Mas, sabendo que não somos, começamos a nos julgar por isso. Não gostamos de nós mesmos e dizemos a nós mesmos: veja como você parece ridículo. Veja como você é feio. Veja como você é gordo, baixo, fraco, estúpido. É aí
que o drama começa. Porque nesse momento os símbolos agem contra nós. Nem percebemos que aprendemos a usar símbolos para nos rejeitar. Antes da domesticação, não nos importamos com o que somos ou com a nossa aparência. Tendemos a explorar, expressar nossa criatividade, buscar prazer e evitar a dor. Quando somos pequenos, somos selvagens e livres, corremos nus, sem timidez e sem nos julgar. Falamos a verdade porque vivemos na verdade. Nossa atenção está no momento. Não temos medo do futuro nem vergonha do passado. Após a domesticação, tentamos ser bons o suficiente para os outros, mas não somos mais bons o suficiente para nós mesmos, porque nunca podemos viver de acordo com nossa imagem de perfeição. Todas as nossas tendências humanas normais se perdem no processo de domesticação e começamos a procurar o que perdemos. Começamos a procurar a liberdade porque não somos mais livres para ser o que realmente somos. Começamos a buscar a felicidade porque não somos mais felizes. Começamos a procurar a beleza porque não acreditamos mais que somos bonitos. Bom, ficamos por aqui neste primeiro dia de leitura do quinto compromisso. E se você está chegando aqui conosco nesse início de leitura, que maravilha! Se inscreva no canal, deixe seu like, olhe as playlists e leia os quatro compromissos. Você vai compreender melhor aqui essa leitura. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.